Vamos dar início à nossa aula de hoje, segunda-feira, né? Vamos iniciar a semana com biologia. E o nosso assunto hoje será a fisiologia humana. Em aulas anteriores, nós trabalhamos a fisiologia comparada entre os animais vertebrados não humanos e hoje nós vamos, em caráter especial, trabalhar a fisiologia humana. Então, nós vamos começar conceituando o que é fisiologia, né? Então, fisiologia é a ciência que estuda como as partes do corpo, como as partes do organismo funcionam. Então, nós temos a fisiologia da respiração, a fisiologia do sistema endócrino, do sistema urinário, a fisiologia da circulação, a fisiologia do sistema nervoso, ou seja, a fisiologia é um conjunto de reações que ocorrem a nível celular, tá? Em que faz com que o nosso organismo ele se mantenha em equilíbrio, em homeostasia, né? Então essa palavra homeostasia é a condição na qual o ambiente corporal interno se mantém relativamente constante dentro de limites fisiológicos. Nada mais é do que o equilíbrio das reações metabólicas do nosso organismo. Nós sabemos, bem no início, nós trabalhamos o assunto de citologia, e nós trabalhamos a questão não só estrutural, não só da ultraestrutura das células, mas também da composição das células. E lá ainda no início de nossas aulas, nós estudamos um pouco dos níveis de organização estrutural dos organismos. Vimos das bactérias, protistas, fungi, dos animais, dos vegetais, e hoje, em especial, nós iremos tratar dos níveis de organização estrutural do corpo humano, onde nós temos, por exemplo, o nível químico, que são formados de átomos e moléculas. Nós podemos pensar na composição química de algumas substâncias que são importantes, que são vitais para a vida de um ser humano, por exemplo, as proteínas, as enzimas, os carboidratos, os lipídios, né? Enfim, as vitaminas, os sais minerais. Então, nós temos uma organização estrutural nível químico, formado de átomos e moléculas, né? Nós podemos aqui, por exemplo, trabalhar como exemplo a molécula da água, que a água é uma substância essencial para a vida, né? Nível celular, né? Nós batemos na questão quando trabalhamos o assunto de citologia, falamos sobre a teoria celular, de que todos os organismos, com exceção dos vírus, são formados por células, né? Então, as células, elas são as unidades estruturais e funcionais básicas de um organismo. Então, nós vimos que elas são compostas por estruturas e que essas estruturas, elas trabalham na transformação de substâncias. Elas, muitas vezes, chegam às células, os sais minerais, alguns elementos, alguns átomos, e, através das combinações das reações a nível intracelular, essas substâncias são transformadas em proteínas, vitaminas, sais minerais, enfim, substâncias importantes para a sobrevivência do ser humano e de todos os seres vivos. Bom, níveis de organização. Primeiro, nós já comentamos aqui sobre os principais tecidos do corpo humano. Vimos o tecido ósseo, tecido muscular, o tecido sanguíneo, o tecido nervoso, e nós vamos relembrar que os tecidos, eles são grupos de células
mais um material que eles circulam atuando em conjunto para executar uma função específica. Então, os tecidos, eles são extremamente importantes. Tecidos, só para recapitular, são formados por células semelhantes em que executam uma mesma função. E nós temos alguns tipos de tecidos básicos, né? Alguns tipos de tecido básico, como o tecido epitelial, né? Que é um tecido de revestimento, Nós temos o tecido muscular, o tecido ósseo, que é extremamente importante, que vai dar sustentação, né, por exemplo, para o corpo humano. Mas nós vamos começar caracterizando os tipos de tecidos básicos. É o tecido epitelial, né, que é a nossa pele. O tecido epitelial, ele é estratificado, ele tem camadas. O tecido conjuntivo, que está logo abaixo do tecido epitelial, e o tecido muscular, tecido nervoso. Então, são os tecidos, os tipos básicos de tecidos, né? E como nós falamos, quando você trata de tecido epitelial, nós vamos ter o tecido simples e escamoso, nós vamos ter o tecido simples cúbico, formado por células cúbicas, simples colunar, o estratificado escamoso, estratificado cúbico e pseudoestratificado colunar e transitorial. Então, o tecido epitelial, morfologicamente, ele se mostra estratificado, ele se mostra em vários tipos, né? Em vários tipos. Nós também podemos falar sobre os níveis de organização estrutural do corpo humano. Então, nós temos nível orgânico, são diferentes tipos de tecidos que são mantidos juntos, e nós temos os órgãos, né? Então, os tecidos entre si, as células formam os tecidos formam os órgãos, e os órgãos vão compor os aparelhos e sistema. E todas essas estruturas, elas vão dar uma dinâmica fisiológica. Então, a fisiologia nada mais é do que um conjunto de reações metabólicas, um conjunto de reações que são extremamente importantes para a manutenção do organismo, a manutenção do corpo humano. Tá? Então, os órgãos, eles são estruturas compostas por 2 ou mais tipos de tecido. Então, aqui, por exemplo, nós exemplificamos ali, ó, vou poder dar o aumento aqui, os rins, né, que vão compor um sistema extremamente importante para a dinâmica fisiológica do organismo, que é o sistema urinário. Aqui nós temos o coração, que é um órgão, né, um órgão vital para a vida. E aqui nós temos exatamente a figura do fígado, né? A figura desses órgãos que são extremamente importantes no processo da digestão. Nós também temos nível sistêmico, que um sistema consiste em órgãos relacionados com uma função em comum. E aí nós podemos citar como exemplos sistema digestivo, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema reprodutor, muscular, sistema ósseo, né? E há caso em que um órgão pode pertencer a mais de um sistema. Também nós vamos trabalhar essa dinâmica estrutural dentro do processo para entender como é que se dá a fisiologia do ser humano. Nós vamos começar exatamente com níveis de organização estrutural do corpo humano. Vamos começar aqui pelo sistema digestório, sistema digestivo. O primeiro órgão do sistema digestivo é a boca, né? Então, na boca tem a arcada dentária, que é uma estrutura
uma estrutura extremamente importante para o início do processo da mastigação. Na boca também é produzido, existem glândulas, afloram glândulas que produzem enzimas que ajudam no processo de umedecimento e a formação do bolo alimentar. Então, quais são as estruturas do sistema digestório? Sistema digestivo, boca, aí vem o esôfago, que é um canal, né? Um canal por onde passa o alimento. Aí vem o estômago, o fígado e vesícula biliar, o intestino grosso, intestino delgado e o reto. Então aqui a gente mostra ali um desenho clássico do sistema digestório com as estruturas que compõem esse sistema. Boca, aí tem em seguida o esôfago, né? Tem aqui também um canal antes de chegar aqui, que é a faringe. Então, boca, faringe, esôfago, fígado, vesícula biliar, estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado e o reto. Nós falamos também que a fisiologia ela não perpassa por um processo aleatório, é um processo sincronizado. Então, todas as partes do corpo, elas funcionam em conjunto, constituem por si um organismo total. E aí a gente vê esse desenho ali do corpo humano, mostrando aí o sistema ósseo, mostrando o sistema circulatório, o sistema digestivo. Então, esses, apesar de haver uma dinâmica, uma estrutura diferenciada que vai compor o sistema digestivo, os órgãos, né, específicos que vão compor cada sistema, mas o funcionamento, a fisiologia, ela funciona em conjunto. Alguns processos importantes, né? Por exemplo, o metabolismo. O metabolismo é um conjunto de reações que ocorre dentro do organismo e que geram substâncias, geram moléculas importantes. E também a responsividade, a movimentação, o crescimento, a diferenciação celular e a reprodução, nós podemos citar como processos vitais básicos para o ser humano e que são executados por sistemas isolados, mas que funcionam em conjunto quando você pensa na estrutura, na organização do desenvolvimento de um determinado organismo. Então vamos conceituar alguns termos que nós falamos anteriormente. Vamos começar por metabolismo. Sempre em uma prova de biologia vem 2 ou 3 vezes citada essa palavra metabolismo. Eu venho batendo na tecla com vocês desde o início. O segredo para você conseguir fazer uma boa prova é exatamente você entender, saber todos os conceitos importantes. Na biologia, a biologia não é uma ciência exata, né? Mas também não precisa decorar. O grande erro de não saber estudar corretamente a biologia é quando nós vamos querer decorar conceito. Nós temos que entender os conceitos. E tem essa palavra metabolismo que ela é muito citada. Qualquer coisa é o metabolismo. Então, o metabolismo é o conjunto de todos os processos químicos que ocorrem no corpo. Então, são processos de transformação. Então, você às vezes quer ter uma vida longa, e você, eu vou procurar um nutricionista para fazer uma dieta balanceada para mim. Então, hoje as dietas balanceadas, as dietas saudáveis, elas preconizam uma alimentação com proteínas,
uma alimentação de baixo teor calórico, tá? Com fibras. Então, os preceitos, as recomendações, as sugestões dietéticas, elas são baseadas em cima do metabolismo. E às vezes o médico ele começa, o nutricionista, o nutrólogo, ele começa exatamente pedindo que você faça uma série de exames para ver como é que está a panorâmica geral da tua saúde. Então, em exames, tem bastante indicadores que vão servir para que o nutrólogo ele comece, então, a ver como é que está o teu metabolismo. Por exemplo, hoje a gente percebe que muitas pessoas adoecem por problemas de tireoide, né? Muitas pessoas hoje são hipertensas, muitas pessoas, muitos casos de diabetes. Então isso aí tem como controlar, às vezes não tem como propiciar a cura, mas tem como controlar certas doenças através de uma boa alimentação, e a partir daí que o metabolismo então vai se processar, vai se desenvolver vários processos metabólicos para exatamente fornecer substâncias que mantenham o teu organismo com alguns indicadores em equilíbrio, né? Então, o metabolismo é um conjunto de todos os processos químicos que ocorrem no corpo. As fases do metabolismo. Ali nós colocamos o catabolismo, que são reações de quebra de substâncias químicas. Eu ingiro carne, então quando você avalia uma carne bovina, uma carne vermelha, lá tem proteínas, lá tem lipídios, lá tem várias substâncias. Então, o que consiste o catabolismo? No catabolismo vão ocorrer reações de quebra de substâncias químicas. Então, qualquer alimento que você faça a ingestão, por isso que hoje o Ministério da Saúde, ele recomenda, ele até obriga os fabricantes de alimentos que coloquem o rótulo com toda a composição química dos alimentos, porque eu estou sabendo o que eu estou ingerindo. Tá? Então, por exemplo, lipídios. Lipídios, você tem que se alimentar de produtos com baixo teor de gordura. Lipídio é gordura. Proteína, ótimo, né? Proteína, ótimo, mas tem determinadas substâncias que compõem determinado alimento que você não precisa, que você não pode, inclusive, ingerir em grandes quantidades. Então, o catabolismo é reações de quebra de substância. Quebra de substância, eu vou ingerir, todo alimento que eu ingiro tem lá proteína, tem enzima, tem vitamina, tem várias, tem carboidratos, só que no processo de digestão, essas substâncias elas vão ser quebradas, né? Então aqui entra o processo do catabolismo. E o anabolismo são as reações de síntese de substâncias químicas complexa a partir de componentes menores. Síntese, a palavra síntese é fabricação. Então essas substâncias que são quebradas através do catabolismo, elas vão ficar disponíveis dentro do teu organismo para que no processo do anabolismo, a partir dessas substâncias, haja reações de síntese de substâncias químicas complexa a partir dos componentes menores. Então aqui, por exemplo, a responsividade. Então quando você olha esse prato aí, esse não é um prato saudável, né? Certamente não é um prato que vai te ofertar, que vai oferecer ao teu organismo substâncias saudáveis. Então aí tem sorvete, tem chocolate, mas em compensação também tem o morango. O morango é uma fruta, né? E segundo os conceitos básicos de nutrição, todas as frutas elas são importantes. Tá? Apesar de nós sabermos que muitas frutas apresentam alto teor de gordura, mas a alimentação de fruta
entra na composição da alimentação saudável. Agora, chocolate, sorvete e outras substâncias são ricas em açúcares, são ricas em gorduras e ricas em outras substâncias que são danosas para o organismo. Então, isso está dentro de um conjunto de preceitos que fala, por exemplo, aqui, responsividade. Então, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter atenção nas substâncias que nós vamos ingerir para que você tenha uma nutrição saudável. Ainda, por exemplo, a gente mostra aqui um cálice de vinho com carne, né? Uma carne gordurosa. Então, isso aí não é também uma coisa indicada. Até existem alguns médicos, uma corrente de médicos que recomenda que sempre que você faça uso, que você vá se alimentar, faça uso antes da alimentação de um cálice de vinho, mas também não é um vinho, é um vinho seco, né? Um vinho com baixo teor de gordura, que a gente, de açúcar, perdão, a gente olha essa carne, uma carne aqui vermelha, mas que tem uma camada de gordura. E essa camada de gordura, certamente, ela é inviável para o teu organismo. Então, o que é responsividade? Primeiro, nós mostramos algumas imagens para que nós fizéssemos uma reflexão, né? Uma reflexão do que nós vamos ingerir. E a partir da digestão, o que essas substâncias que nós ingerimos, elas vão oferecer para a fisiologia, para um bom desenvolvimento do teu organismo. Então, vem aqui o conceito de responsividade. Trata-se da capacidade do corpo detectar e responder às alterações dos ambientes interno e externo, né? Então, hoje, o Ministério da Saúde, ele investe pesado em campanhas educativas exatamente para que a população tenha uma nutrição equilibrada. O ato, né, o que eu alimento, o alimento que eu ingiro, ele vai influenciar diretamente na minha saúde, na saúde futura. Por isso que a gente tem, que o Ministério ele investe pesado, porque a partir do momento que a população adote uma melhor alimentação, certamente você vai ter um número reduzido, você vai ter uma queda significativa das doenças, né, que são doenças de natureza que tem o fator ambiental, né? Por exemplo, se eu tomo muita bebida alcoólica, certamente da composição química das bebidas, isso vai prejudicar o organismo. Está provado cientificamente, existem vários trabalhos científicos que a bebida não é uma substância boa para um bom processo fisiológico, para um bom desenvolvimento, para que você não venha de forma precoce desenvolver problemas de saúde. Então aqui tem uma figura bem interessante, tem ali um guri que está olhando aqui, está de olho, está ligado aqui no bolo, né? Está ligado no bolo. Mas assim, o bolo é rico em quê? O bolo é rico em açúcar. Hoje, por exemplo, já existem receitas que diminuíram o uso de açúcar no bolo, diminuíram a proporção, a quantidade também de trigo, né? Porque o trigo ele não é um bom alimento para o nosso organismo, para o organismo humano. Tá? Então vamos lá. O início do processo da digestão, aquilo que eu falei, né? Ainda agora nós mostramos as estruturas que compõem
o sistema digestivo. Boca. Então, dentro da boca tem os dentes. Então, quando você ingere qualquer alimento, é uma coisa que mais os médicos recomendam. Olha, gente, mastiguem. Mastiguem. Mastiguem até que se forme o bolo alimentar. Então, esse bolo alimentar nada mais é do que a estrutura resultante do alimento. Se eu vou ingerir um pedaço de bolo, eu vou mastigar. Carne, eu tenho que mastigar. Quando você mastiga, você estimula a produção de saliva. Saliva tem, no suco salivar, tem umas enzimas importantes que já iniciam o processo da digestão, e há também a formação do bolo alimentar. Esses movimentos peristálticos são movimentos que as estruturas ligadas ao sistema digestivo, principalmente o estômago, então movimentos peristálticos é a ação mecânica. Não há participação de nenhum, não há produção de suco gástrico nenhum. São exatamente os movimentos que o estômago vai fazer para diminuir aquele bolo alimentar que você está ingerindo. Mas a ação mecânica, os movimentos peristálticos, eles não são suficientes para que o teu organismo consiga concluir a digestão. É necessário o processo de digestão, é necessário que haja a produção do suco gástrico, que é formado pelo ácido clorídrico, mais muco, mais enzima, que é a ação química. Então, no estômago, nós temos dois eventos. Nós temos um evento físico, de natureza mecânica, que são os movimentos peristálticos, e a digestão química, a ação química, que é produzida a partir do suco gástrico, que é formado pelo ácido clorídrico, mais muco, mais enzimas. A partir daí esse alimento, essa porção alimentar, ela vai para o intestino, onde ela vai passar pelo processo de assimilação, onde o organismo ele vai assimilar todos os componentes químicos que estão presentes naquela matéria que você está se alimentando. Vamos falar de movimento, né? Falar um pouco da fisiologia do movimento. Quais são os sistemas que estão ligados diretamente à movimentação do corpo? É o sistema ósseo e o sistema muscular, né? Então, o sistema ósseo e o sistema muscular, eles atuam diretamente no processo da movimentação, né? No processo da movimentação. O crescimento ele é uma reação fisiológica, é um evento relacionado ao desenvolvimento corporal, que nada mais é do que o aumento do tamanho de estruturas corporais decorrente dos seguintes processos: da hipertrofia, que é o aumento do tamanho das células já existentes, e da hiperplasia, que é o aumento do número de células. Só que a hiperplasia, muitas vezes, é um processo que passa a ser maléfico. Então, o crescimento, tanto por hipertrofia como por hiperplasia, são crescimentos que devem ser controlados, tá? Se houver, por exemplo, qualquer tipo de desregulação hormonal, tá, ou de qualquer natureza, isso passa a não ser um processo natural. A diferenciação, né? A diferenciação. Isso a gente está falando dos conceitos que nós vimos aqui em cima. Nós começamos a nossa aula tratando dos processos vitais básicos para a vida, para o bom desenvolvimento do corpo humano. Então, tem o metabolismo, a responsividade, os movimentos,
crescimento, a diferenciação celular e a reprodução. Então, nós vimos metabolismo, vimos a responsividade, vimos a movimentação, vimos o crescimento e agora vamos ver a diferenciação. Células precursoras, células especializadas, por exemplo, células troncos, né? Então, o tecido, ele, quando ele está em crescimento, ele cresce e ele se diferencia em função dessas células especializadas. Aqui, por exemplo, nós podemos falar das células musculares, que são importantes no crescimento e na manutenção do tecido muscular, as células intestinais, as células sanguíneas que se renovam, né? As células sanguíneas que se renovam aqui, as células cardíacas e outros grupos de células que se mantêm livre do organismo. Então, normalmente, nós vamos ter essas células que são... O que são células troncos? A partir dessas células podem se diferenciar e haver formação de outras células que são importantes para a estrutura, que são importantes para o crescimento, principalmente, né? E faltou aqui, por exemplo, falar um pouco das células ósseas. Faltou aqui nesse desenho a gente fazer menção às células ósseas. Então, aqui tem inclusive um pequeno texto aí que nós colocamos, o que vocês querem ser quando crescerem, né? Aí um neurônio, um queratinócito, um adipócito, ou seja, a partir dessas células, consideradas células mães, as células troncos, é que há a formação de várias células para que o organismo ele esteja em constante renovação. Por exemplo, o tecido sanguíneo é um tecido que sempre se renova. O tecido muscular cresce, né? E a pessoa atinge uma determinada altura, as fibras musculares elas têm que ser compatíveis à localização, aonde elas estão, mas elas precisam se manter vivas, elas precisam se manter em bons estados fisiológicos. A reprodução. A reprodução, dentro dos processos vitais, é um processo extremamente importante para a perpetuação e para o bom equilíbrio e para a renovação das estruturas que vão compor o organismo. Então, reprodução, formação de novas células para crescimento, para reparo. Por exemplo, às vezes você leva uma fratura óssea, o osso ele cola, né? Ele cola. Claro que uma pessoa tem 100 anos vai ter mais dificuldade para colar, mas por quê? Em função do processo de reprodução, essas células se reproduzem, né? Para ver reparo, a própria troca tecidual. Então, a gente está falando desses processos vitais que são importantes para o bom andamento, que são importantes para o desenvolvimento, para a manutenção e para a manutenção da vida. Então, por exemplo, aqui nós citamos o caso de uma ferida aberta. Às vezes o tecido ele se recompõe, o próprio processo da cicatrização, né, é um processo ligado à reprodução celular, à recomposição. Reprodução celular não é só a perpetuação, tá, dos indivíduos, mas sobretudo também dentro de um processo de reparo, de recomposição. Tá? Aqui nós vamos falar um pouco da reprodução, né, um pouco da dinâmica do que é o processo de reprodução, produção de um novo indivíduo, aquela imagem muito bonita que está aqui, o espermatozoide penetrando no óvulo, né? E a partir da penetração do espermatozoide no óvulo, a formação de um óvulo fertilizado, aí dá início
ao desenvolvimento embrionário até chegar com feto aí de 20 semanas e, obviamente, mais para frente também no desenvolvimento. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os líquidos corporais. Líquido intracelular localizado no interior das células, também chamado de citossol, e o líquido extracelular localizado fora das células do corpo. Esses são os líquidos corporais. Líquido extracelular, né, que é um líquido chamado intersticial, que preenche os espaços entre as células dos tecidos. E aqui a gente exemplifica exatamente com o esquema da musculatura estriada esquelética. Que a gente tem um braço, né, com musculatura estriada esquelética. Musculatura esquelética é aquela que está muito próximo aos ossos, ao tecido ósseo. A gente observa nos braços, nas pernas, tá? E o líquido extracelular, um outro líquido extracelular importante é o plasma sanguíneo, né? Que circula nos vasos sanguíneos. Então aqui a gente tem uma imagem, uma fotografia muito importante de uma artéria, de uma veia, né? E essa veia, exatamente, ela vai servir de caminho, né, para que haja a circulação de um tecido importante, que é o tecido sanguíneo, né? Então, o tecido sanguíneo ele vai transportar várias substâncias que são vitais para a manutenção de vida do ser humano e de outros organismos vivos. Falar um pouco de alguns componentes que compõem o tecido sanguíneo. Nós temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né, os glóbulos brancos, as plaquetas. E aqui a gente tem um tubo de ensaio que ele mostra exatamente a proporção dos componentes que fazem parte do tecido sanguíneo. Nós temos 55% de plasma, aqui tem 1%, menor que 1% de leucócitos, os glóbulos brancos e plaquetas, e 45% de hemácias, de glóbulos vermelhos. Então, quando a gente vai olhar, isso é quando o sangue ele está em concentrações normais, Se eu tenho um aumento exagerado de leucócito, eu vou ter problema de saúde. Se você tem uma diminuição significativa no percentual de plaquetas, também você vai ter problema de saúde. Então, em equilíbrio, um sangue de um organismo em equilíbrio tem 55% de plasma, e aí é plasma, e tem menos que 1% de leucócitos e plaquetas, e tem 45% de hemácias, de glóbulos vermelhos. Líquido extracelular, também nós podemos comentar a linfa, que percorre os vasos linfáticos, né? Que são importantes também para a manutenção da vida. Tem a presença de líquido cerebroespinhal, que dentro e ao redor do encéfalo e da medula espinhal circula esse líquido, que é importante para a manutenção e equilíbrio desses órgãos, dessas estruturas, tá? Que estão ligadas diretamente ao sistema nervoso. Ainda como líquido extracelular, podemos falar sobre o líquido sinovial em algumas articulações. Aqui a gente vê aqui propositalmente essa figura tem um aparelho, né?
eu acho que quando desequilibra, né, que eu acho, a literatura médica, a literatura científica, ela mostra que esse líquido, o quanto é importante a presença em proporções normais do líquido sinovial, né, a presença do líquido sinovial. Aqui tem o osso, tem os ligamentos, a cartilagem e o líquido sinovial, exatamente que ele vai fazer parte da cartilagem dentro do processo de articulação entre os ossos. Um outro líquido extracelular é o humor vítreo e o humor aquoso nos olhos, né? Importante que a lágrima, né, o processo de lubrificação, às vezes você está com uma coceira nos olhos, falta exatamente, você está com uma baixa produção do humor vítreo, né, do líquido dos olhos. Então tem o humor vítreo e tem o humor aquoso. Tem o humor aquoso. Só um momento que eu acho que deu uma congelada ali na tela. Acho que acabou aqui o slide, né? Próximo material, né? Agora é o próximo material. Você tem que aprender a lidar com isso. Bom, só para reforçar, a gente agora vai fazer uma pequena recapitulação, mas também tratando de alguns eventos importantes. Para que nós consigamos entender os processos fisiológicos, a fisiologia humana, a gente vai ter que entender um pouco da anatomia. Então, o corpo humano ele tem duas regiões principais, a região axial e a região apendicular. A região axial ela vai ser composta pela cabeça, pescoço e tronco. E a região apendicular, os membros, com suas extremidades superiores e extremidades inferiores. Por exemplo, aqui, antes da gente começar a tratar dos eventos fisiológicos, é interessante que nós entendamos a composição química da célula, que é o elemento que vai formar os tecidos vão formar os órgãos vão formar os aparelhos e sistema. Mas os eventos principais, os eventos fisiológicos principais, eles vão acontecer a nível intracelular. Por exemplo, a água é necessário que nós tenhamos uma hidratação de mais de 60% do peso de água, né? E quais são os compostos orgânicos, além da água, que são essenciais, são vitais para que você tenha um bom desenvolvimento, para que ocorra uma fisiologia e que propicie um desenvolvimento ideal para o corpo humano. Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. E alguns elementos químicos, como o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, cálcio, potássio, sódio, cloro, magnésio, enxofre, ferro e iodo. Claro, esses elementos químicos que são os mais comuns, que vão entrar na composição das moléculas que são metabolizadas, eles têm que se manter em concentrações em equilíbrio. Concentrações em equilíbrio. Tem hoje, se fala muito sobre a questão do DNA, né? Do ácido
o ácido desóxido nucleico, que é o DNA e a manifestação dos genes. Então, o cariótipo humano, ele tem 22 pares de cromossômicos autossômicos, cromossomos autossômicos, e tem um par de cromossomos sexuais. Cada cromossomo, né, ele vai possuir milhares de genes que contêm o código para a produção de uma das formas de RNA, ou ribossômico, ou mensageiro, ou de transporte, que é composto por uma sequência de aproximadamente 1 milhão de nucleotídeos. Também temos que as células são importantes no processo da replicação de DNA, que vai acontecer durante um momento importante, que é o momento da divisão celular. O RNA, ele, dentro do processo de replicação, que é de multiplicação, ele vai ocorrer exatamente essa replicação no momento em que essa célula ela está em crescimento. Isso aí a gente está dando umas pinceladas genéticas gerais para se entender como é que o organismo ele se desenvolve, falando um pouco da fisiologia do desenvolvimento. Então, em geral, o DNA na célula ele vai ficar protegido do núcleo, né? E ocorre a transcrição para o RNA mensageiro, que sai do núcleo e vai para o citoplasma. Para o citoplasma, para dentro das organelas. E ali o RNA mensageiro se junta a um ribossomo para começar a tradução, que consiste na síntese, na produção de cadeias de polipeptídeos através da combinação de aminoácidos trazidos pelo RNA transportador. Bom, e agora nós falamos, caracterizamos os processos vitais em pinceladas. Claro, vocês vão ler melhor, mas eu apenas elenquei alguns processos vitais importantíssimos para o processo fisiológico. Vamos falar um pouco agora dos sistemas orgânicos. Essa palavra orgânica, ela nos reporta a substâncias de natureza, substâncias que são consideradas naturais e que são produzidas dentro do teu organismo a partir do que você ingere, tá? Então, rapidamente, sistemas orgânicos, conjunto de órgãos que funcionam juntos, né? Conjunto de órgãos que funcionam juntos. Combinação de tecidos para realizar tarefas complexas. E aqui nós vamos citar alguns exemplos de sistemas orgânicos. Tegumentar, né? A pele, tecido de revestimento, né? Então, quais são as estruturas que fazem parte do sistema tegumentar? Pele, cabelo, unhas e algumas glândulas. E a função principal desse tegumento do tecido epitelial é a proteção. Proteção. A pele, né? Nosso tecido epitelial é a pele, mas nós temos cabelos, as unhas e algumas glândulas, como as glândulas sudoríparas, que vão compor esse sistema orgânico chamado tegumentar. O outro é o sistema endócrino, né? que vai ser formado pelas glândulas sem dutos, tais como a tireoide, as adrenais, a secreção de hormônio, né? Por exemplo, o sistema endócrino, ele vai regular componentes importantíssimos para a manutenção, para que você mantenha o corpo em equilíbrio. Aí vem o sistema linfático, sistema importantíssimo também. O sistema linfático, ele é composto pelas glândulas,
pelos nódulos linfáticos, linfa e vasos linfáticos. Devolve o excesso de fluido e proteínas para o sangue e ajuda a defender o organismo contra infecções, tá? Então, o sistema linfático, ele vai ser composto por glândulas, nódulos linfáticos, linfa e vasos linfáticos. Qual seria as funções prioritárias, as funções importantes do sistema linfático? Devolve o excesso de fluido e proteínas para o sangue. Para ir para onde? Para serem excretados, eliminados. E ajuda a defender o organismo contra infecções. Tem um conjunto de infecções que tentam, que tentam adentrar o organismo humano e que elas são barradas, elas são a priori afastadas pelo sistema linfático. O sistema orgânico digestivo é formado pelo estômago, ainda agora há pouco nós vimos, pelo intestino e outras estruturas. Por exemplo, o alimento que nós ingerimos, a água, o sistema digestivo faz a quebra de moléculas. Então, se eu vou comer agora, acabei de almoçar ainda há pouco. O que eu almocei, Um peixinho cozido com arroz. Então, esse alimento, ao ser ingerido, ele vai passar por dois processos importantes, que nós vimos ainda há pouco. É o processo físico, processo mecânico e o processo químico. Então, o sistema digestivo, ele digere o alimento e assimila as substâncias que são importantes. As que não são importantes, o intestino se incumbe de eliminar através das fezes, Então, o sistema digestivo, formado pelo estômago, intestino e outros órgãos. Então, ingere a comida e a água ingerida, essas moléculas que compõem o alimento, elas são quebradas e depois elas são assimiladas e transportadas pelo sangue para as regiões de síntese, as regiões de síntese que o organismo precisa para se desenvolver. O outro sistema importante é o sistema urinário. Quais são as estruturas que compõem o sistema urinário? Rins, ureteres, bexiga, uretra. E o rim, ele é vital, ele é importantíssimo, o sistema urinário. Primeiro que ele vai manter o volume do fluido, Ele vai manter o volume do fluido. E elimina os resíduos metabólicos através do processo da excreção, E ajuda a regular a pressão sanguínea e os balanços osmóticos, o balanço hídrico do organismo, que seria o balanço de água e sal e ácido básico do corpo humano. Então, o sistema urinário, ele é um sistema também, todos os sistemas, eles são vitais. Para que o organismo se mantenha saudável, é necessário que esses sistemas, eles estejam trabalhando de forma precisa, de forma equilibrada, de forma natural. O sistema reprodutor é importante para a perpetuação, para o desenvolvimento, para a multiplicação, para o processo da essência da reprodução. Então, o sistema reprodutor feminino, por exemplo, é formado pelo ovário, mamas, úteros, as glândulas e ductos acessórios. O ovário, por exemplo, vai produzir os óvulos, o aparelho reprodutor feminino masculino vai produzir o esperma, e eles fornecem todo o aporte anatômico e fisiológico para a produção e sustentação do embrião, isso se tratando
do organismo humano feminino. O sistema circulatório é outro sistema vital, né? Formado pelo coração, pelas artérias, vasos, e que no qual vai circular o sangue, por isso que eles são chamados vasos sanguíneos. E a principal função dos vasos sanguíneos é a distribuição de substância dentro do corpo humano. O sistema nervoso, outro sistema vital, não tem um melhor, não tem um mais importante que o outro. O sistema nervoso, ele é composto pelo cérebro, que é aquele centro de codificação de mensagens nervosas, né? É o centro controlador dos teus estímulos nervosos. Tem a coluna vertebral, tem os nervos periféricos e órgãos sensoriais. O sistema nervoso ele vai regular as atividades do corpo humano através da detecção e resposta a estímulos interno e externo. Todos os processos vitais, o controle do metabolismo, o controle das reações fisiológicas, esse controle é mediado, né, é controlado pelo sistema nervoso. O sistema esquelético ele é um sistema, juntamente com o muscular, de sustentação. O ósseo, ou esquelético, é formado por ossos e cartilagens, e ele vai dar proteção e apoio à produção de células sanguíneas, né? Depósito de cálcio e fósforo. A medula óssea, exatamente, ela vai se instalar ali no interior da coluna vertebral. E o muscular, né, ele move o corpo, ele juntamente com ele ali interligado, justaposto ao sistema ósseo, vai dar sustentação, facilita a movimentação do corpo humano. Bom, o sistema circulatório, nós vamos encontrar vasos sanguíneos, exemplos de vasos sanguíneos, veias, né, que entram no coração, artérias que saem do coração com fluxo sanguíneo, e tem, a gente está falando de algumas estruturas, alguns conceitos básicos, a gente ouve muito falar, desde o início da nossa formação acadêmica, a gente vê o que é o sangue arterial, é aquele sangue rico em oxigênio, e o sangue venoso, rico em gás carbônico. Aqui, nós temos ali uma figura muito bonita, que é o diagrama esquemático da anatomia do coração. Às vezes caem algumas questões que é necessário, para que você consiga interpretá-las, é necessário que você tenha um domínio da morfologia, da anatomia do coração. Então, nós temos ali o coração humano com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Nós temos ali à esquerda, ali em cima, do lado, o átrio esquerdo. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo há a válvula mitral, né? Temos o ventrículo esquerdo aqui embaixo. No ventrículo esquerdo, nós vamos encontrar a válvula aórtica. Nós temos aqui, no ventrículo direito, a válvula pulmonar, que delas partem as artérias para compor todo o processo da circulação, né? E entre o átrio direito e o ventrículo direito, há uma válvula importante na regulação do fluxo sanguíneo, que é a válvula tricúspide, né, do ventrículo direito. Então, do átrio direito para o ventrículo direito, há uma comunicação através da válvula tricúspide. Temos o átrio esquerdo, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo há a válvula mitral, né? E aqui embaixo há a válvula aórtica. Então, isso aí é muito importante ler, é muito importante assimilar, entender, né? Não é decorar, é entender como é que se dá
o fluxo? Primeiro, para me entender o fluxo sanguíneo do coração, a pequena e a grande circulação do corpo humano, eu tenho que entender um pouco da morfologia. Eu tenho que entender um pouco aí da morfologia, da anatomia do coração humano. Então, são 4 cavidades. O átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Com o coração, como é que dá-se a comunicação com os demais órgãos do corpo humano? Através das artérias, né? E aqui na parte final, na parte de baixo do coração, no ventrículo direito, nós temos a válvula pulmonar e temos no ventrículo esquerdo a válvula aórtica. Sistema circulatório. Aqui, esse sistema circulatório, a gente precisa exatamente olhar. Aí está a síntese do processo de circulação. Qualquer questão que seja formulada, a grande e a pequena circulação, ela é formulada em cima desse diagrama que nós colocamos aí, que é um diagrama esquemático do sistema circulatório. Aqui nós temos algumas, ali em cima, sangue venoso, que é o sangue azul, o sangue rico em gás carbônico, e o sangue arterial, que é aquele sangue bom, sangue que tem oxigênio, sangue que vai transportar os nutrientes importantes para a fisiologia geral do corpo humano. Então, nós temos ali a veia cava, né? A veia cava é a veia que traz um sangue resultante do metabolismo dos órgãos, vem para o coração diretamente para o átrio direito, né? Nós temos aqui o pulmão, por exemplo, o sangue que sai do pulmão é o sangue arterial, o sangue rico em o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio e também que tem nutrientes importantes. O fluxo do sangue é o seguinte: o sangue venoso ele vem dos órgãos, né? É um sangue resultante que traz substâncias resultantes do metabolismo. Ele vem, entra pelo átrio direito, né? E vem pelo átrio direito, depois ele passa para o ventrículo direito através da artéria, essa artéria que vai fazer divisão, que nós vimos agora há pouco, a válvula tricúspide, que ela é uma válvula que comunica, que tem essa comunicação entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo. Bom, o tempo se esgotou da nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar a partir daqui. Nós vamos, inclusive, fazer alguns exercícios, algumas interpretações. O que é necessário eu ter de conhecimento para a resolução dessa questão? Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde, boa aula. E vamos se preparar que o Enem está chegando, bem como também a prova do concurso para formação de oficiais.